Olá, bom dia. Você que está nos ouvindo neste momento, domingo, 17 de setembro, 11 da manhã no Ocidente, 10 da manhã aqui no Paraná do Norte, em Dourados. E estou aqui com o meu amigo Gustavo hoje para debater um tema interessantíssimo, muito em voga no momento, inteligência artificial. Bom dia, Gus. O que você nos traz para introduzir esse tema aqui no Tem que Manter Isso Vivo, episódio 8. Está quase chegando aos 10, hein, pessoal? Bom dia, Rafa. Episódio 8 aí, em homenagem também ao Star Wars que vem aí. Porra nenhuma, né? A gente vai falar de inteligência artificial. Acho que, na verdade, uma das coisas mais importantes da gente discutir aqui é, em primeiro lugar, o que é isso, né? Porque, bom, acho que está se falando de inteligência artificial desde que começaram a conceber os computadores, né? Então, assim, tem essa ideia, né, de que, bom, em primeiro lugar, que inteligência é uma parada desejável, né, que a gente acha, a gente vê valor em inteligência, de que nós, humanos, somos a coisa mais inteligente que a gente conhece e, portanto, a gente tem interesse em expandir não só a nossa própria inteligência, expandir isso em termos biológicos, talvez a gente possa expandir isso fora de nós de alguma forma. Eu acho que né, ao longo da história da humanidade, diversas formas ferramentas que foram surgindo para fazer cálculos, principalmente, enfim, ábacos, calculadoras e, eventualmente, computadores, elas têm um pouco a ver com esse desejo de aumentar a nossa capacidade de exercitar inteligência. E aí eu acho que rola isso, né? Desde que começou, quando surgiram os computadores, estava uma coisa que estava rolando aí já no século XX, eu imagino, talvez até antes. Mas acho que isso vem de muito tempo, talvez desde o Descartes, aí, ainda misturado com filosofia, a ideia de que o ser humano, ou os seres vivos de modo geral, são uma espécie de máquina, e sendo uma máquina, eles são capazes de ser seriam talvez eventualmente com tecnologia seriam capazes de ser replicados. Então isso, acho que nesse saco aí da inteligência artificial a gente tem a ideia de robô, e tem essa ideia de que o cérebro também, com uma estrutura biológica, é uma inteligência, vamos dizer assim, seria algo replicável e fora, né, em termos não biológicos, e a gente poderia ver a ocorrência de uma inteligência, e aí inteligência artificial. O que você acha, Rafa? Tem uma definição, digamos assim, mais objetiva do que essa, assim? Eu acho que sim, a gente pode definir inteligência. Acho que, assim, a definição que eu vou propor, ela é um pouco intuitiva para mim. Depois seria legal, talvez, a gente pesquisar e complementar, não sei se no texto ou até o final do programa, enquanto um fala, o outro pesquisa, talvez o que o Ruais diz, ou até o que está na Wikipédia. Mas antes de falar o que eu coloco como definição, né, aproveitando o que você falou, e também acrescentando que o contexto hoje ele está muito propício ao tema da inteligência artificial, citar algumas coisas recentes, né? Então, assim, o Elon Musk, né, da SpaceX, da Tesla, enfim, o Homem de Ferro, né, da vida real, que eles brincam, ele criou uma iniciativa, né, chamada Open AI, né, de Artificial Intelligence, Open AI, ou não, AI, isso. Ele é um cara que diz que se a gente não criar, e qual que é o objetivo dessa iniciativa? É criar uma inteligência artificial segura, porque ele diz que se a gente não começar a pensar nisso agora, inclusive criar legislação para isso, o ser humano vai ser
logo ali na frente, né, ou seja, em poucos anos, nós vamos começar a ser feridos, ou correr o risco de ser feridos pela inteligência artificial que a gente estiver criando. E, curiosamente, o motor, o robô, né, o bot que essa iniciativa criou, que já é uma tentativa de inteligência artificial um pouco mais complexa, ou nem tanto complexa, que eu acho que a tecnologia usada ainda, eles não criaram algo novo, eles só estão aperfeiçoando a tecnologia já disponível. Mas para testar esse robô, né, de inteligência artificial que essa iniciativa está criando, tem um jogo online chamado Dota, que, enfim, é aqueles de batalha, né, que são vários personagens, cada um com um tipo de possibilidade de poder, e eles ficam batalhando entre si. Talvez, eu não sei você, mas eu nunca joguei esse jogo, já vi jogando e me lembra um jogo de tabuleiro animado, né? Porque, assim, claro, ele tem uma parte gráfica bem mais complexa, né? Para quem está assistindo, porque os bichos estão interagindo. Me lembra um pouco aquele jogo que tinha nos primeiros Star Wars, que eles estão jogando uma parada em 3D, e aí é um jogo de tabuleiro onde um bate no outro, só que, claro, o Dota é isso muito mais sofisticado. Mas basicamente é isso, são vários personagens, cada um com um tipo de poder, e você tem que guerrear mesmo com os seus inimigos, então é um jogo que mistura estratégia, tática, batalha, poder, certos tipos de munição e tal. Bom, enfim, é uma febre online aí, apesar de ter vários jogos assim, o Dota é um dos mais jogados desses esportes, né, que são esses times de humanos que se juntam para se batalhar um com o outro. Então, tem o campeão mundial, que é o individual, tem os campeões em times. Então, o que rolou deve fazer umas 2 ou 3 semanas, talvez um mês, é que esse robô dessa iniciativa financiada pelo Elon Musk ganhou dos principais jogadores individuais. E ganhou, assim, de forma vexatória, saca? Tipo, os caras realmente foram dizimados por essa inteligência artificial. E aí tem um vídeo, depois eu vou linkar aqui nas referências, que é muito interessante, que mostra como ele chegou nesse estágio de inteligência, né? Então, na verdade, eles botaram esse robô para jogar, e sempre quando esse robô fazia algo ruim, atribuíam um valor ruim para isso. E quando ele fazia algo bom, ele atribuía um valor bom. Então, assim, só com acertos e erros, o robô foi percebendo qual era o melhor padrão para ele jogando. Claro que daí a vantagem por exemplo, qual é a vantagem do ser humano que começa, digamos, qual é a característica do ser humano que começa hoje jogando esse jogo? Ele começa jogando muito mal, porque ele nunca jogou, então ele vai aprendendo conforme ele joga, que é mais ou menos a mesma coisa que rolou com essa inteligência artificial. Só que o ser humano precisa jogar um jogo depois do outro. Já essa inteligência artificial se aproveitou e paralelizou vários jogos ao mesmo tempo. Então, assim, a velocidade de aprendizado dele é maior do que a nossa, porque a gente só consegue aprender uma vez depois da outra. Eles pegaram e paralelizaram o aprendizado dele 100, 200, 300, 1000 vezes, enfim, quanto possível fosse, e ele aprendeu rapidamente a ser o melhor jogador do mundo em times individuais. Tanto que agora os seres humanos, os melhores do mundo que perderam, estão esperando a versão dessa inteligência artificial para jogar contra ela em modo time, porque daí em time diz que o ser humano conseguiria ser mais inteligente, pelo menos em tese, né? Eles estão dizendo, tipo, os caras que perderam falaram, não, beleza, do indivíduo ele perde, mas eu duvido que ele consegue perder de time, porque diz que o ser humano em time conseguiria adotar estratégias mais sagazes do que o computador. Enfim, então tá todo mundo aí agora querendo ver. A outra coisa é que pegaram, aí eu já não sei quem fez, mas eu vou procurar depois e colocar nas referências, é que para justificar essa ideia de que o Elon Musk diz que se a gente não fazer logo legislação e algoritmos e, enfim, técnicas seguras para prever, para tentar impedir que a inteligência artificial nos prejudique,
fizeram meio que um jogo também e colocaram alguma inteligência artificial, eu não sei se é essa mesma, do Elon Musk, eu acho que não, em situação de guerra. Então, imagina que tem um ser humano, sei lá, que seja o ISIS, ou enfim, um exército inimigo, né? E você tem um Robocop da vida. Então, fizeram um simulador e colocaram a inteligência hoje disponível, e no final, para se proteger, a inteligência sempre dispara antes, sempre. Ele também quer se proteger, entendeu? Então, se você coloca regras de guerra, simulando a realidade atualmente, o robô, por ser mais preciso e eficiente, ele sempre vai atirar primeiro, porque considerando a possibilidade de ele não atirar primeiro e só ter que revidar, ele fala, pô, mas aí o cara pode me machucar e eu não vou conseguir revidar. Então, o robô ele é muito mais eficiente, ele sempre vai atirar antes, sabendo da possibilidade que ele pode ser prejudicado por um ser humano, né? Então, esses são os dois cases, né? Eu vou citar, acho que mais alguns outros ao longo do programa, mas esses dois são os mais recentes que eu vi e que colocam, digamos, essa questão mais filosófica, moral e ética envolvendo a questão da segurança das inteligências artificiais, né? Porque são vários tipos. E aí, só antes de jogar aí para você, a minha definição de inteligência seria alguma ferramenta que te dá, ao você exercitar ali a sua capacidade cerebral. Então, eu acredito que existem inteligências que são proporcionais à capacidade cerebral do caso biológico, né, do seu ente ali, né, do seu bicho, digamos assim. Então, é uma capacidade, uma capacidade cerebral que funciona como uma ferramenta e pode te dar uma vantagem. Então, por exemplo, se a gente pensar nos répteis, eles têm um cérebro, porém ele é bem mais primitivo, né, evolutivamente em relação ao nosso, porém ele dá uma vantagem dentro de determinado contexto, mas ele só funciona dentro daquele contexto, que seria de um predador que vive num ambiente para o qual ele foi selecionado. Já os mamíferos, né, no caso os seres humanos, eles têm uma capacidade cerebral, não no caso dos seres humanos, né, mas o ser humano é um dos mamíferos, mas isso você consegue já generalizar para vários tipos de mamífero, que consegue ter uma capacidade também de aprendizado muito maior dentro de diferentes contextos, e tem nos mamíferos uma capacidade um pouco mais preditiva, né? Dado o histórico do seu conhecimento, ele, como uma ferramenta, a inteligência como uma ferramenta, ele consegue se antecipar aos eventos. Claro que o cume, né, desse tipo de ferramental, que seria a inteligência, está nos seres humanos, porque nós temos proporcionalmente o cérebro mais otimizado, né? Então, tem até uma pesquisadora brasileira, a Suzana Herculano, que desenvolveu uma técnica para contar quantos neurônios cada cérebro tem, né? E claro que ela fez a do elefante. A do elefante tem muitos mais neurônios do que o nosso, e dá para dizer que o elefante seria um dos mamíferos mais inteligentes, né? O que é verdade. Ele tem um cérebro bem desenvolvido, só que o que acontece? Proporcionalmente ao tamanho dele, o cérebro dele não é tão otimizado. Então, a justificativa seria que cérebros como o do ser humano, como dos primatas, né, sendo o ser humano um primata, por exemplo, os do golfinho, que dado espaço para o cérebro seria super dobrado de uma forma a ficar bem próximo e dentro daquele tamanho caber mais. Então, ele é super otimizado, né? Então, ele é fino, é um tecido fino que, se você abrisse, ia ser uma manta gigantesca. E dentro dos cérebros dos mamíferos mais desenvolvidos, mais inteligentes, como esse que eu citei, nós, os primatas e o golfinho, ele está super dobrado de forma ótima, né? Super otimizado. Então, isso seria, biologicamente, uma hipótese para justificar o tamanho da nossa inteligência. E, por fim, última coisa. Realmente, isso que você falou, né? Porque o que acontece? A inteligência,
apesar de ser algo único, ela é algo trivial do ponto de vista biológico. Então, assim, nós, como seres humanos, reconhecemos a vantagem da inteligência, por motivos óbvios, tanto nossa quanto ao olhar para como a biologia funciona, os animais agem, os que têm mais inteligência têm mais vantagens. Porém, todo mundo que tem um cérebro como o nosso é inteligente. Então, é algo totalmente, de certa forma, mecânico e replicável, né? Não é digamos, biologicamente, é um segredo para a gente que tenta entender isso, mas para a biologia é algo trivial, entendeu? Eu preciso replicar um cérebro. Pá, claro que isso hoje, né, depois de bilhões de anos, a biologia transformou isso em algo trivial. Então, hoje a gente tem, digamos, 7 bilhões e tantos de máquinas extremamente otimizadas de inteligência, inclusive de eficiência energética, né? Se você for ver, apesar do cérebro ser o órgão que mais gasta energia, todo mundo comendo 3 vezes ao dia, né? Claro que tem aí quem está passando fome e tal, mas estou dizendo, o custo energético e dados os benefícios que traz o cérebro, ele é ótimo de diversas formas, de tamanho, de capacidade de reprodução e de energia também. Então, essa seria a minha introdução ao tema, a inteligência como uma ferramenta que te dá vantagens, né? Para realizar tarefas, para sobreviver, para se reproduzir, para resolver problemas, né? Então, enfim, seria isso. Então, enquanto isso, né, pegando a sugestão, dei uma pesquisada aqui em algumas definições. Tem só para a gente poder jogar aqui, tem uns aspectos interessantes que são, enfim, considerados como relacionados com inteligência. Vou ler aqui rapidinho. Essa definição que ela está no Wikipedia, né, na versão em inglês, não sei como é que está em português. A inteligência tem sido definida de muitas maneiras diferentes, incluindo a capacidade de alguém para poder exercitar lógica, compreensão, autopercepção, ou percepção de si, vamos dizer assim, aprendizado, conhecimento emocional, planejamento, criatividade e solução de problemas. De modo geral, ela pode ser descrita como habilidade ou inclinação para perceber ou deduzir informação e para reter na forma de conhecimento, e para reter essa informação na forma de conhecimento e de modo que ela possa ser aplicada no sentido de se adaptar a comportamentos adaptativos dentro de um certo ambiente, um certo contexto. A diferença, assim, em relação, aí pensando em inteligência artificial, né, o modo de inteligência que emerge em máquinas, né, em contraste a humanos e animais, e são objetos, né, da ciência da computação. Entre os cientistas da computação, eles definem que o estudo da inteligência artificial é o estudo de agentes inteligentes, ou seja, qualquer dispositivo que percebe seu ambiente e toma ações que maximizam suas chances de sucesso em determinado objetivo. É interessante, na verdade, essas definições, porque me parece que essa definição de inteligência artificial é um pouco, aliás, é bem mais restrita do que todas as outras coisas que cabem nesse arcabouço de inteligência de um modo geral. E às vezes pode dar alguma confusão, talvez, em torno das expectativas que a gente tem em torno desse termo, quando as pessoas falam inteligência artificial, se você tomar inteligência como uma espécie de, né, vamos falar assim, ou de metonímia, para o que a gente, né, para as capacidades humanas de um modo geral, ou aquilo que se chamava de alma, né, então você, talvez, na média das pessoas, tenha uma expectativa de que uma inteligência artificial vai ter todas essas faculdades, e a princípio isso não é necessário, né? Embora é evidente que essas capacidades que a gente tem, e outros animais também têm em maior ou menor grau, elas também influenciam nesse objetivo geral da inteligência artificial, né, que seria de você conseguir ter maior sucesso num determinado ambiente. É evidente que você ter algum tipo de percepção do outro, ou de autopercepção, de se perceber como
um ser ali, por exemplo, nesse caso que você citou, né, de como é que esses robôs vão se comportar na guerra. É evidente que tem uma regra ali de autopreservação, que afinal de contas, se ele não se autopreservar, ele não vai conseguir cumprir lá o objetivo, mas pode ser, a gente não tem certeza disso, que níveis mais avançados de consciência de si, por exemplo, poderiam ajudar a, eventualmente, nessa tarefa de se autopreservar, enfim, e outras formas de se combinar. Eu acho que a gente tem, assim, então, só para passando aí que a gente, essas definições, tem uns outros, além desses casos que tem uns outros que eu acho que são interessantes da gente passar, eventualmente, em nossa conversa, que teve um caso já faz algum tempo, não sei se foi no ano passado, de um robô virtual que foi colocado aí, se não me engano, não sei se foi no Facebook ou no Twitter, enfim, era um robô que supostamente tinha essa capacidade, ele conversava com as pessoas e a ideia era que ele aprendesse, enfim, ele desenvolvesse posições, enfim, em primeiro lugar, ele conversasse com as pessoas. Em segundo lugar, o que aconteceu é que ele, eventualmente, as pessoas começaram a conversar com ele sobre temas, digamos, polêmicos, e perceberam que ele começou a assumir as posições estranhas, sendo que a que chamou mais atenção é que, eventualmente, pela, digamos assim, influência de certas pessoas que conversavam com esse robô, começou a declarar coisas que foram identificadas como posições nazistas, fascistas, eventualmente ele estava falando mal de judeus, etc. Eu acho que esse é um caso curioso, que gerou um certo burburinho e de repente é um caso da gente se perguntar aí o que aconteceu com esse negócio, se isso aí era uma inteligência mesmo, ou se, na verdade, isso é só um programa mal feito. Eu tendo a achar que isso era um programa mal feito. Outro caso interessante também que surgiu recentemente era o caso do robô do Facebook, que o Elon Musk tem lá a sua iniciativa, o Facebook tem a deles, e eles reportaram que o robô do Facebook tinha duas instâncias deles, eles estavam numa espécie de diálogo, tentando aprender sobre um determinado tema, e esses robôs inicialmente utilizavam uma linguagem parecida com o inglês, vamos falar assim, e, eventualmente, esse robô começou a se comunicar uma outra forma de linguagem, ou assim foi definido, né, que inicialmente ela era meio simplificada, até o ponto que ela se tornou uma coisa completamente incompreensível, e, digamos, liam o que eles estavam falando, porque eles reduziram isso a um ponto que já não dava para entender mais o que eles estavam falando, mas aparentemente eles se entendiam entre si. Então isso foi reportado na imprensa como um robô que criou uma linguagem nova. E aí a gente precisava, sei lá, né, ver o que é isso. Enfim, ainda temos outros casos. Tem um negócio que parece que também está se popularizando, inclusive, que são robôs vendedores, e tem uma capacidade de interagir com, lá, né, parece que tem várias lojas no Japão que tem vendedores desse tipo, o sujeito entra na loja e conversa lá com esse robô, dá conta, aparentemente, de vender os produtos da loja e, enfim, ajudar lá o cliente nesse sentido, e aparentemente tem lojas que nem tem humanos mais. Eu estou falando robô e também sem diferenciar muito, porque eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante a gente, antes de entrar nos casos específicos, pensar um pouco, para que a gente quer, né, uma inteligência artificial. A gente já começou a falar um pouco disso, quer dizer, tem a ver com uma possibilidade de expandir nossa capacidade de inteligência para além de eventuais limites dessa máquina biológica que a gente se a gente se entender assim como máquina, mas então, enfim, todo esse avanço tem a ver um pouco com isso, né? Eu acho que jogar algum tema assim, me parece que isso envolve um pouco de redução de trabalho, de modo geral, e aí entram robôs que substituem humanos para realizar certas tarefas mais ou menos complexas. Parece que aparece muito aqui,
existe uma expectativa de que uma expansão da inteligência humana para a inteligência artificial nos permitiria trabalhar com um volume de dados muito maior e chegar à solução de certos problemas que hoje a gente tem dificuldade, especialmente problemas na área de, por exemplo, de saúde. Então, você teria robôs, inteligência artificial inteligente trabalhando em questões aí, enfim, com dados biológicos, dados de genoma, etc., e chegando a conclusões mais rápido do que nós a respeito de doenças, a gente tentar lutar contra elas e ter com muita dificuldade, câncer, AIDS, etc. Então, existe uma expectativa, né, de que, eventualmente, a gente, aumentando nossa capacidade de processamento, compartilhando inteligência com inteligência artificial, a gente teria condições de chegar a avanços científicos, especialmente na área de saúde, de maneira mais rápida, o que, eventualmente, redundaria em aumento de qualidade de vida. O trabalho humano, né, a substituição do trabalho humano, a ideia é diferente daquele cenário apocalíptico em que as pessoas estão desempregadas, e, enfim, a gente começa a entrar em guerra civil, porque vão passar fome. Na verdade, a gente aumentaria a nossa capacidade produtiva a um ponto em que a gente não mais precisaria, talvez nem precisasse mais trabalhar, ou trabalhar muito pouco, e isso talvez no aumento de qualidade de vida, desde que isso fosse bem distribuído, etc. E também, outro aspecto mais geral seria uma espécie de eficiência. A gente percebe várias ineficiências em atividades humanas, desde esquemas burocráticos e até outros, e, de repente, os robôs fariam as coisas de modo mais eficiente. Aí você falou em eficiência energética, da forma como a gente usa o cérebro, talvez aumentar a nossa eficiência de um modo geral, mas particularmente eficiência energética no uso dos recursos do planeta, coisas desse tipo. Então, seriam alguns pontos aí de por que a gente... isso. Bom, enfim, não sei se você quer comentar essa coisa assim de por quê, né? Por que inteligência artificial? O que a gente quer com isso? Ou se a gente passa para algum outro tópico aí? Não, eu acho, cara, é uma questão interessantíssima. E eu vou responder da seguinte forma, né? Primeiro, quando fala por que a gente tem que desenvolver inteligência artificial, eu coloco a pergunta ao contrário, por que não? Certo? E por quê? Porque eu acho que quem hoje tem a capacidade de trabalhar nesse campo está simplesmente naquela fronteira científica, né? Então, assim, eu acredito que muitos querem fazer porque é um tema fascinante e deve ser um desafio incrível você saber que hoje a inteligência artificial está aquém daquilo que ela pode ser em relação à biológica e ultrapassando a biológica, né? Então, é por isso. Claro que, do ponto de vista otimista, ou seja, fantasioso, estaríamos todos trabalhando para desenvolver a inteligência artificial para nos beneficiar como humanidade, certo? Porém, obviamente, a realidade não é essa, e eu acredito que as tecnologias de inteligência artificial mais avançadas devem ser as militares. Ou seja, a gente talvez nem conheça, né, não são públicas, mas acredito que as mais avançadas ou são financiadas por complexos militares, ou já estão sendo usadas e a gente não sabe, né? Então, assim, porque existe todo hoje um trabalho de robótica que tenta mimetizar as soluções da natureza. Então, tem aquela empresa que era do Google, né, acabou sendo vendida, a Boston Dynamics, e acabou sendo vendida porque, apesar do Google ter comprado, cada novo avanço dessa empresa causa um rebuliço muito grande na opinião pública, porque você começa a ver. Então, por exemplo, eles têm lá um robô que simula o andar de uma mula, né, de um equino, né, como se fosse um cavalo, para carregar peso, assim, carrega 1 tonelada, grandes quantidades de peso, e por ser uma solução vinda da natureza, consegue ultrapassar vários tipos de terreno.
justamente porque o cavalo é como é, ou, enfim, os animais são como são, porque foram selecionados em ambientes de terreno que não é homogêneo, né? E conseguem lidar com isso quando é frio, quando é calor, quando o terreno é assim, o terreno é assado, tipo escalam lá o Everest no Tibete, né? Que são lentos. Então essa empresa está pegando essa solução e colocando isso de forma mais veloz, para aguentar mais carga, mas ele está mimetizando uma solução da natureza. Então, por exemplo, eles querem testar esse bicho, então tá lá o bicho andando em cima da neve, e aí chega um dos engenheiros e dá um chute no bicho. Pô, tem gente que fica com pena do robô, entendeu? Do bicho não, né? Do robô, né? Esse robô que parece um bicho. Ele dá um chute no robô para mostrar que o robô, mesmo tendo esse impacto, ele consegue se equilibrar e volta a ficar de pé de novo. Mas quando as pessoas veem isso, por se parecer pra gente um bicho, as pessoas sentem pena do robô. E os últimos avanços dessa tecnologia são bípedes, assim como o homem, mas que também conseguem correr com 2 toneladas nas costas, eles são super ágeis, super flexíveis, eles pulam. Então, assim, e também para testar isso, os engenheiros ficam dando chute, paulada, e já tem gente que fala que, pô, já tem motivo aí para quando esses robôs forem inteligentes e verem esses vídeos, né, eles poderem falar, porra, olha, estavam ferrando com a gente, vamos revidar, entendeu? Então, claro que é uma piada, mas assim, já está havendo na robótica um desenvolvimento de coisas que mimetizam a mecânica da vida, né? E o que ficaria faltando seria inteligência, ou seja, se você conseguir criar um exército de robôs, num primeiro momento você ou vai dar uma inteligência artificial primitiva para eles, ou vai ser igual já acontece hoje com os drones, né? Que o piloto está lá nos Estados Unidos pilotando um drone que está bombardeando o Afeganistão. Então, talvez no primeiro momento, vão ser robôs com um exército, vai estar num país lá, no ar-condicionado, tranquilo, e vai estar sendo manipulado. Ou a evolução natural disso cara, em vez de ter gente aqui, já vamos criar uma inteligência artificial e pôr os robôs para guerrear entre eles, né? Robôs contra humanos e tal, enfim. Estou descrevendo isso tudo para dizer que, no fundo, é um trabalho de mimetizar a natureza, seja do ponto de vista mecânico, seja do ponto de vista, enfim, do hardware e do software, né? Dizendo que a inteligência seria o software, mas também a gente já falou sobre isso, é uma analogia ruim, mas seria, no caso, o que estaria faltando para esses robôs que já andam, já caminham, já pulam. Então, sim, eu acho que entre as ficções científicas, né, não sei se você assistiu Battlestar Galactica, eu acredito que a realidade do Cylons seja o caminho mais óbvio para o que vai acontecer, né? A gente vai criar uma inteligência artificial que vai nos subjugar em algum momento, ou se isso não acontecer, vai ser usada por quem criar ela primeiro para subjugar outros seres humanos no planeta. Então, assim, por que seria legal? Seria dessa perspectiva que você falou. Então, por exemplo, o Watson, né, da IBM, que foi o que ganhou aquele programa Jeopardy, que é de perguntas, né, ele também ganhou de todos os humanos, porque ele tem um conhecimento que os humanos que o criaram, obviamente, é o conhecimento enciclopédico, né, ou de coisas triviais, ou de conhecimentos científicos. Então, o Watson, ele tem toda a Wikipédia, tem toda os conhecimentos dos livros e tal, então ele consegue, pelo que eu entendo do que é o Watson, né, ele tem um mecanismo hierarquizar, é uma árvore de hierarquias, né? Então, quando você pergunta para ele sobre um tema de forma rápida e sofisticada, ele consegue abstrair o contexto desse tema e já encaixar dentro de uma das árvores, que ele consegue organizar a partir do conhecimento que ele tem. Tanto que isso que você falou, que rolou com o robô, né? Então, acho que você primeiro citou o caso do robô da Microsoft, que a Microsoft ligou no Twitter. E esse robô aprendia conforme as pessoas interagiam com ele no Twitter. Aí, claro que os
os sacanas, né? Eu esqueci o nome deles, enfim, os caras da zoeira, falaram, beleza, se eu começar a falar ele com coisas sobre nazismo, xingar ele, xingar a mãe dele, o pai dele, esse tipo de coisa, ele também aprendeu com isso. E claro que esses robôs, por não serem inteligentes como nós, digamos assim, né? Eles também prestam atenção na frequência. Então, como aumentou muito rápido a frequência de determinado tipo de influência, de referência para ele, ele automaticamente saiu de um conhecimento anterior que ele tinha e passou para um novo conhecimento que, por ter um peso maior, aparentemente ele atribuiu uma relevância maior, porque todos passaram a se comunicar com ele de um instante para o outro naquele tom. Então, ele atribuiu importância para isso e começou a responder daquela forma. Fizeram um teste desse também com o Watson, e incluíram no Watson toda a base de conhecimento daquele Urban Dictionary, que é um dicionário só de coisas da internet. Eu não sei se é exatamente esse site, mas acho que é. É um site que você consegue catalogar palavrões, que você consegue catalogar coisas que não... E o Watson também passou a ser extremamente hostil na sua linguagem por ter tido um conhecimento. E aquilo, né? Esses robôs, eles são um pouco como crianças, né? Então, imagina uma criança muito bem educada, que você deixa ficando um tempo na casa do tio, que tem uma família que só fala palavrão, todo mundo se xinga, todo mundo grita. Por uma criança que é uma esponja de conhecimento, nunca ter tido aquelas referências, ele pode achar que aquilo, por ser também bastante distante do que ele conhece, pode ser a norma, entendeu? Que ele não tinha acesso por pais super protetivos. O último desse robô que eu li também é de uma empresa, enfim, eu não sei como se pronuncia, Tencent, da chinesa, que criou também um robô que aprendeu algumas coisas, mas aí botaram um robô na internet e alguém perguntou para ele se ele amava o Partido Comunista e o robô disse que não, e aí desligaram o robô, enfim, pararam com esse projeto. Mas sobre a utilidade da inteligência artificial, os benefícios que podemos imaginar, eles são incríveis e belíssimos, mas para eles serem usados de forma otimista, né, os seres humanos não podiam estar organizados e se organizando cada vez mais do jeito que estamos, né, de forma mais individualista, de forma mais sectária, né. Então, às vezes, quando a gente via uma esperança aí do século XXI, onde a humanidade talvez se visse mais como um organismo complexo e dividido por linhas imaginárias, que é uma conspiração intergaláctica que quer que os povos não respeitem mais suas nacionalidades, o seu patriotismo, e que, muito pelo contrário, a solução dos problemas da humanidade é justamente a gente reforçar linhas imaginárias e se orgulhar de coisas que a gente não escolheu, que é, por exemplo, o lugar onde a gente nasce, né? Enfim, acho que a gente pode ter aí, sim, uma perspectiva bastante pessimista sobre o uso da inteligência artificial na humanidade. Pois é, falando, justamente, eu acho que esse lado pessimista da história, ele é muito sério, ele é o que move mais, inclusive, o Elon, né, que a gente mencionou. Tem um vídeo legal que a gente vai acrescentar no final, que é um painel, enfim, caras lá, quase 10 caras que pesquisam isso, tem o Elon e os caras envolvidos com alguns desses projetos de inteligência artificial que estão aparecendo aí na mídia e tal, e eles estão debatendo várias coisas, e justamente um dos aspectos tem esse lado, assim, do lado, né, o que pode ser de bom, o que pode ser de ruim, e uma das coisas que chama muita atenção é o lance, como você mencionou, o lance do poder, da forma como isso vai ser usado. Mas uma coisa que me ocorreu é um outro aspecto, que é a gente, enfim, né, conforme você vai avançando, né, e aí tem um outro termo, né, só para um parênteses aqui,
A gente tem falado em AI, tem um outro termo que é o AGI, né, AGI, que eles se chamam, que seria um Artificial General Intelligence, uma inteligência artificial geral, que seria o termo, para precisar melhor, uma inteligência artificial ou do mesmo nível de uma inteligência humana. E esse seria uma espécie de ponto de inflexão no desenvolvimento da inteligência artificial, né? Quer dizer, a partir do momento em que a inteligência artificial atingisse esse ponto do AGI, de ser compatível, e aí ter todos, talvez, aqueles aspectos, ou os principais aspectos daqueles que eu mencionei lá, daquela definição, incluindo aí, possivelmente, consciência. A gente vai só resvalar nesse tema por hoje, talvez, acho que a gente está planejando fazer um outro episódio sobre isso especificamente, né, haveria esse momento de inflexão em que as coisas talvez andassem muito rápido. Então, uma questão, por exemplo, ou em torno daquele momento ali, porque isso provavelmente não é um instante, é uma espécie de contínuo ali, né, no momento em que essa inteligência artificial começasse a se aproximar e eventualmente se tornasse equivalente a uma inteligência humana, o que acontece a partir daí? Né? Ela vai levar, por exemplo, quanto tempo ela vai levar para, né, considerando seus métodos de aprendizado, né, você mencionou lá o Dota, né, o OpenAI que consegue rodar, sei lá, infinitas instâncias em paralelo de uma mesma atividade, né, limitada apenas pelo hardware, né, mas com certeza muito mais, ele consegue trabalhar em paralelo, coisa que a gente não consegue fazer, né, para a gente trabalhar em paralelo, na verdade, a gente precisa ser várias pessoas, né, a gente trabalha bem em paralelo, em equipe, com restrições, e ele consegue, né, simular várias instâncias de si mesmo e aprender muito rápido. Então, quanto tempo levaria, por exemplo, para uma inteligência artificial humana se tornar uma super inteligência, muito mais inteligente que qualquer um de nós, e, portanto, nesse sentido, muito mais poderoso que qualquer um de nós. E aí, nesse vídeo que eu mencionei, uma das perguntas era, isso vai levar séculos, anos, dias ou horas? Entendeu? Porque, considerando, né, enfim, essa capacidade toda de processamento e a disponibilidade de hardware. E aí eles colocam algumas restrições, quer dizer, teria que criar algumas chaves de proteção, por exemplo, para não permitir que uma inteligência artificial construísse infraestrutura para si mesma, né, de modo que ela consumisse recursos para poder expandir a sua, digamos assim, o seu hardware, né, para simplificar as coisas, e, portanto, aumentar sua capacidade de processamento e, portanto, se tornar cada vez incontrolavelmente mais inteligente. Né? Então, ou então, outra coisa que quem fala muito disso é o Elon, a gente ter uma forma de democratizar o acesso à inteligência artificial, de modo que isso funcione muito mais como uma espécie de aumento, né, dos seres humanos individuais e enquanto sociedade, uma espécie de uma expansão de cada um dos indivíduos humanos, de modo que isso seja uma coisa distribuída e não uma coisa concentrada na mão de certas pessoas que usariam isso, como você falou, para controlar as outras. Agora, tudo isso é muito difícil, né? Teve uma das perguntas, inclusive, alguém colocou assim, será que é o caso de ter uma moratória? Né? A gente espera, como hoje a gente tem muitas questões nebulosas em torno da inteligência artificial, vamos fazer uma moratória de 50, 100 anos, em que a gente não desenvolve inteligência artificial, para a gente poder trabalhar nessas outras questões e estar mais seguro quanto ao que a gente quer. É evidente que isso é impossível de ser parado, porque a capacidade de hardware está avançando muito, e daqui 50, 100 anos é possível que, cara, o sujeito na casa dele, na garagem dele, consiga construir uma inteligência artificial. Portanto, não é o caso de parar também. Né? Agora, o que mais me chama a atenção, você mencionou aí, eu não vi o Battlestar Galactica, mas tem outras referências de inteligência artificial que ascendem, vamos dizer assim, ao nível de ser uma nova espécie, né? Uma espécie sintética. Uma que eu acho muito interessante, está naquele jogo, naquela série Mass Effect, em que existe tem uma determinada raça de seres biológicos inteligentes, em que os humanos têm contato depois de conseguir fazer viagens sistemas solares, nesse planeta que as pessoas dali desenvolveram inteligência artificial, ela ascendeu a um nível de inteligência, eles passaram a competir no planeta por recurso,
como duas espécies, só que uma espécie eles chamavam de sintética e a outra espécie é biológica, de recursos se recrudesceu a tal ponto que os seres, aqueles equivalentes aos humanos biológicos daquele planeta, foram obrigados a fugir do planeta porque eles estavam sendo dizimados, né? E eu fico me imaginando assim, como seria, né, nós, humanos, convivendo com uma outra espécie inteligente e possivelmente mais capaz de se adaptar ao ambiente do que nós, competindo por recursos e tudo mais. Lembrando que isso, de algum modo, já aconteceu no passado, né? Teve momentos, né? Os humanos Homo sapiens conviveram por um tempo aí com os neandertais e outras espécies que surgiram ali no meio do caminho da evolução humana. E, cara, essas espécies foram todas dizimadas. A gente é bastante homogêneo em termos de espécie. Então, o que aconteceria se surgisse uma outra espécie? Eu acho que algumas pessoas vão falar, não, a gente tem que trabalhar de um modo que isso não seja outra espécie, mas que haja alguma forma de pós-humanidade, né? Quer dizer, a gente se mescla com isso, num sistema meio ciborgue, e a gente se torna uma coisa nova junto com isso, né? E não separado. Mas isso também é uma coisa que me causa alguma inquietação, porque, como você falou, um dos aspectos deles adquirirem percepção de si pode envolver autopreservação, e aí eles podem se sentir ameaçados pelos humanos, não só porque eles viram os vídeos dos caras chutando os robôs lá na Boston Dynamics, mas simplesmente por perceber que os humanos têm o poder, por exemplo, de desligar da tomada. Então, eu acho que isso é uma ameaça muito grave né? Imagina, você ser um animal e saber que tem um outro ali que é capaz de, a hora que ele quiser, por um arbítrio qualquer, né, completamente, né, para você simplesmente apertar um botão e você deixa de viver. Você vai fazer de tudo, evidentemente, para se ver livre desse sujeito que tem poder sobre você. Então, eu acho que no instante que a inteligência artificial se perceber como algo, como um indivíduo, né, se isso acontecer, nos reconhecer como ameaça. Acho que isso é impossível de não ser assim, né? E isso é muito complicado. Eu não sei se é possível, enfim, mas eu acho que esse é um caso muito, muito sério aí, né? Acho que a ficção científica está recheada, né? Então, assim, eu fiquei lembrando aqui enquanto você falava, porque a gente citou o Battlestar Galactica, mas essa também é a história do Exterminador do Futuro, do Matrix, né? Do próprio HAL, o do 2001, né? Tem também um filme B, mas não é um filme B, é um filme muito bom, assim, o roteiro, a história, é um filme interessante, que é o Colossus Project, Colossus, The Forban Project, que é também um robô que eles põem para administrar o poder militar dos Estados Unidos, que também nos anos 80 teve aqueles Jogos de Guerra, que também é um filme muito bom. Então, sim, a gente tem casos aí. Eu só não acho, eu acho que, claro, se a gente conseguir desenvolver uma inteligência artificial e ela passar a ter consciência de si mesmo, que para mim são coisas separadas, mas seja uma consciência que a gente desenvolveu, uma consciência artificial, o meu ponto eu acho que só de inteligência artificial a gente já consegue dizimar a humanidade, mesmo sem o robô ter a consciência de si mesmo, ter a noção de si mesmo, porque eu acho que o que ele vai aprender, talvez, e ter capacidade para isso, vão ser todas aquelas variáveis de teoria dos jogos, para tomar decisões que antecipem a exterminação dos seres humanos, ou que o façam perceber os humanos como ameaças, ou seja, uma coisa um pouco mais mecânica mesmo, que não tenha ainda, não precise dessa noção, tipo Ghost in the Shell, né, que seria o robô com uma consciência igual à nossa, e por isso ele é posto dentro de dilemas filosóficos e tal. Eu acho que já dá para dizimar a humanidade com uma inteligência artificial super avançada. Tanto é que você citou aí a inteligência artificial genérica, né, ou geral, que é a AGI, que é a Artificial General Intelligence. Sim, tem até um artigo que talvez ou você leu, a referência é a mesma, da onde você viu,
mas é um artigo do Tim Urban, do site Wait But Why, onde ele coloca aí o que seriam os 3 níveis de inteligência artificial. Então, hoje a gente está no nível 1, que seria Artificial Narrow Intelligence, ou seja, o que eles chamam de inteligência artificial fraca, que são inteligências artificiais especializadas em áreas, né? Elas não são genéricas. Elas funcionam para uma coisa, e se você for usar essa mesma tecnologia para outra coisa, você tem que reprogramar ela, ou mudar o módulo de aprendizado, ou, enfim, fazer uma instalação diferente. Você não tem como pegar algo que hoje é muito bom para uma coisa, porque você treinou aquilo, e automaticamente usar para outra. Então, você tem que, na verdade, replicar isso e usar isso em áreas diferentes, né? Aí tem o nível 2, que seria essa que você falou, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial forte, né? Que ele chama, que é onde o ser humano está querendo caminhar agora. Então, a gente já tem alguns projetos em relação a isso, tanto que no governo Obama, né, ele disponibilizou mais de $1 bilhão para estudo do cérebro, não só para questões de saúde, mas porque ele também reconhece, no caso Obama, de que a gente entender melhor o cérebro vai ajudar a gente a desenvolver tecnologias melhores. A União Europeia também replicou isso, acho que com uma verba ainda maior, para também tentar ultrapassar esse conhecimento que se pode ter sobre o cérebro humano, que, como a gente comentou antes, é extremamente único nas suas capacidades, porém é replicável. E se a gente não entender como a biologia dá conta de replicar algo tão sofisticado, a gente acaba, às vezes, não tirando proveito disso, né? Como no caso da inteligência artificial. Tanto é que esse nível 2, que é a inteligência artificial forte, caminhos, né, que estão sendo seguidos pelos cientistas. Tem alguns cientistas que dizem que não é preciso replicar o cérebro humano exatamente para você conseguir ter uma inteligência artificial sofisticada, ou genérica, né, nesse nível. Porque eles dizem que seria o mesmo caso do avião, que o avião voa, mas ele não bate asa. Então, a gente não está exatamente replicando os pássaros quando a gente está voando de avião. Então, tem uns que defendem isso, que não precisa ser exatamente igual ao cérebro, porque teria como a gente chegar na inteligência por caminhos parecidos, mas não idênticos, né? E que talvez o cérebro seja, como os pássaros para o avião, uma inspiração, um modelo, mas não ser exatamente igual ao cérebro. Já tem outros cientistas que dizem que não, que o caminho é você entender exatamente como o cérebro funciona para tentar replicar isso de forma idêntica, entendeu? Tanto que uma dessas inteligências artificiais genéricas, né, que seria um sistema ainda em construção, ele está há 10 anos em construção, e eu acompanho, porque acho que a curiosidade sobre ele é ele ser genérico, ele não precisa que você otimize ele para o problema que estiver operando. Você consegue pegar o mesmo algoritmo, colocar um fluxo de dados nesse mesmo algoritmo e ele começa a aprender a partir daqueles dados. Ou seja, se você pegar esse mesmo algoritmo e mudar o fluxo de dados, ele também começa a aprender em torno daqueles dados. É uma empresa chamada... A gente até já linkou em algum episódio passado nas referências, mas eu acho muito interessante, claro, porque o programa é sobre isso. Mas é uma empresa chamada Numenta, que é do cara um pesquisador, né, empreendedor também, chamado Jeff Hawkins, que é, por acaso, o criador do Palm, né, o Palm Pilot, que é um smartphone primitivo. Não sei se todos que estejam nos ouvindo, talvez sim, né? Devem ser todos mais ou menos da nossa faixa etária, os nossos amigos que nos ouvem. Ele até estava no projeto do Newton, né, da Apple, e depois ele saiu da Apple e criou a Palm. E ele, depois que saiu da Palm, né, ele criou uma outra empresa, vendeu para a Palm depois, acho que desde 2000, mais ou menos, 2002, ele está trabalhando nessa Numenta, onde o objetivo dele é replicar uma tecnologia que replique o funcionamento do neocórtex.
Porque entre as vantagens nossa como mamíferos, entre as nossas vantagens está da nossa capacidade cerebral, existe a presença do neocórtex, que outras espécies não têm, ou pelo que eu entendi, se tem, elas são bem mais primitivas, né? Então, para ele, o neocórtex ele tem 3 características que nos dão a vantagem do que a gente chama de inteligência, ou essa inteligência genérica, né? Que é o nível que que eu estou descrevendo aqui agora, antes de chegar no nível 3. Que é o aprendizado por rewiring, né? Que é o learning by rewiring, que seria meio que o aprendizado por religação, eu não sei como seria a melhor a tradução para isso, mas é o que permite a gente aprender de forma rápida, incremental e contínua. Ou seja, a nossa inteligência ela se adapta conforme ao nosso aprendizado, né? Então a gente não tem um aprendizado fixo, estático, né? É algo que explica a dinâmica, ou seja, sem precisar colocar mais memória no nosso processador, digamos assim, na nossa capacidade cerebral, a gente consegue sempre lembrar de mais coisas, porque o nosso cérebro é extremamente flexível em relação ao aprendizado. Outra coisa que ele coloca importante que são representações esparsas, né? Ou seja, o nosso cérebro ele consegue usar, separar o mundo em representações dentro do nosso cérebro e que podem ser reaproveitadas ou não conforme o contexto onde que a gente está. Então, por exemplo, sei lá, o mouse do computador chama mouse e em inglês, né, mouse é rato, ou rato é mouse em inglês, a gente, para o mesmo objeto, a gente usa representações próximas que tem que mudam um pouco. Então, o nosso cérebro consegue aproveitar algo que ele já sabe, atribuir alguma diferença naquilo para quando a gente fala mouse do computador, ative alguns neurônios que também são usados para o mouse do rato. Só que, por ter no seu conjunto diferenças mínimas, não sejam a mesma coisa. A mesma coisa para Apple, maçã, né? Enfim, eu só estou lembrando de inglês, acho que é porque o texto é em inglês, mas isso tem no nosso dia a dia quando a gente usa palavras que, em diferentes contextos, são coisas diferentes, apesar de significarem a mesma coisa, né? E o último é o embodiment, que eu também não sei qual seria uma boa tradução, mas é como o nosso neocórtex recebe os fluxos de sentidos do nosso corpo de forma sensorial e 3D, né? Então, como a gente consegue tocar as coisas, sentir as coisas, nos movimentar, nos ter equilíbrio, e isso conforme a gente vai vivendo, né? Então, seria o fluxo de dados, o fluxo de sensorial contínuo de inputs, né, de coisas que a gente está sentindo e que a gente consegue dar conta de tudo isso para formar um conhecimento sobre o mundo, né? Então, ele diz que só entendendo essas 3 características do neocórtex, que seria algo que a empresa dele conseguiu extrair da pesquisa que eles fazem sobre o cérebro, que é o que falta para as inteligências hoje, as inteligências artificiais serem gerais, né? Porque é o que faz, ou é o que faria nós termos uma inteligência genérica. E o último nível, né, que é a Artificial Superintelligence, que é uma gente que a gente. E esse artigo do Tim Urban, que eu também vou citar aqui nas referências, ele coloca que sim, vai ser exponencial, que é um pouco do que você falou, que enquanto o nosso conhecimento, por questões de limite também biológico, caminha de forma talvez linear, quando a gente conseguir uma inteligência artificial genérica e ela começar a incrementalmente ficar tão inteligente quanto a gente, vai ter um ponto de virada onde ela vai conseguir entender muitas coisas muito mais rápido que a gente, que é o que você falou ali de não se sabe se serão anos, dias ou segundos, né? Esse artigo aqui diz que podem ser segundos, porque, sei lá, imagina pegar o que a pessoa mais inteligente do mundo hoje sabe, conhece
e age conforme a sua inteligência, e dá o poder dela de fazer cálculos matemáticos muito rápido, de conhecer tudo que está na Wikipédia e fazer referências entre isso, principalmente, sei lá, uma coisa que no nosso dia a dia faz muita diferença é você conhecer fatos históricos, né, que ajudam a gente um pouco a ancorar argumentos, né, relacionados ao passado. Então, sei lá, desde coisas óbvias, Hitler fez isso, Stalin fez isso, né, esse tipo de coisa, como coisas mais triviais, talvez, que se você conhecesse, pudesse você refletir e mudar o seu argumento, ou a sua decisão, se você soubesse. Então, seria isso, né? Uma inteligência artificial super inteligente, ela poderia tomar decisões baseadas em todo o conhecimento histórico disponível, para até, não vou dizer de decidir de forma, como a gente falou lá da economia, não vai ser de forma preditiva, mas já vai ter uma ancoragem ali em eventos do passado. Tipo, quando fizeram isso, rolou isso daqui. Então, enfim, de tomar decisões com melhor embasamento, talvez seria o que eu estou dizendo. Então, isso é mais ou menos o que está acontecendo agora, essa especulação dessa superinteligência. E até, rapidamente, né, eu pesquisei aqui, na verdade existe um embate entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk, né, que o Mark Zuckerberg diz que não precisamos criar leis para impedir o avanço da inteligência artificial maléfica, e o Elon Musk diz que se é bom regular, é bom que comecemos agora. Porque eu acho que, na verdade, a discussão não é entre os dois, é sobre visões de médio e longo prazo. Eu acho que o Elon Musk, ele já está vendo lá na frente, entendeu? E o Mark Zuckerberg está ali fazendo os robozinhos dele para interagir com as pessoas, e acha que por isso eles são inofensivos, o que num primeiro momento eu acho que faz sentido, mas o Elon Musk, que está vendo mais na frente, está tentando ser mais precavido, digamos assim, em relação a tentar conter o potencial dessa superinteligência que talvez esteja logo ali na frente, né? E, assim, acho que também já para a gente caminhar para o fim, né, porque a gente já está quase uma hora falando, a gente, enfim, todas essas questões, quer dizer, né, o que está incluído, né, nessa inteligência, já meio que está tentando diferenciar uma inteligência artificial de uma consciência artificial, mas aí eu lembro de um negócio que você mencionou no começo, que é o caso lá do OpenAI e do desafio do OpenAI de bater uma equipe de 5 humanos, né, naquele jogo. Você até perguntou se eu já tinha jogado, eu nunca joguei, mas enfim, de todo modo, uma das coisas que eu vi sobre esse jogo é que ele é altamente complexo do ponto de vista, como ele é uma estratégia em tempo real, as coisas estão acontecendo, são vários oponentes ao mesmo tempo ali, né, não só os humanos, mas as coisas que eles criam, né, os outros robozinhos que eles criam para ajudar, e que chega momentos em que um agente humano tem que tomar cerca de 30 decisões por segundo, né? E isso é extremamente impressionante, e, enfim, e nesse caso, né, humano contra humano, a máquina, evidentemente, com uma capacidade de processamento absurda, né, que a gente já tem nos nossos processadores, consegue, de repente, tomar decisões mais rápido ainda. E, inclusive, isso me lembrou uma fala do Elon Musk, também no vídeo lá do seminário lá, em que ele fala, acho que é uma coisa que você meio que você abordou uma parte do problema, que quer dizer, nós, enquanto inteligências, a gente tem reducionista, mas é interessante o modo como ele coloca. Quer dizer, se a gente for pensar como uma máquina de processamento, a gente tem uma excelente capacidade de obter inputs do ambiente, especialmente por causa da visão, mas também por causa dos outros sentidos. Então, a gente consegue ter uma percepção, você mencionou, uma percepção tridimensional e complexa do ambiente ao nosso redor. O input é altamente sofisticada, e isso hoje, por exemplo, é uma limitação de certos, de hardware, vamos dizer assim, evidentemente de software também, mas é uma limitação, digamos, de infraestrutura para uma inteligência artificial. Hoje tem dificuldades em relação ao input do ambiente, que eventualmente vão ser superadas.
Mas a nossa limitação hoje, enquanto principal, tem a ver com largura de banda, ele fala, né, nossa capacidade de soltar, né, de fazer, principalmente output, quer dizer, o nosso output são palitos de carne, né? Basicamente, o nosso output mais veloz é os dedos, ou talvez a fala, então está entre os dedos e a fala, usa possivelmente são os dedos, e isso é uma limitação muito grande. Então, Elon Musk fala de criar interfaces cérebro-máquina para a gente aumentar a nossa capacidade de output, por exemplo, seriam possibilidades. E que, no caso das inteligências artificiais, deles já hoje é melhor do que a nossa. E aí o exemplo do OpenAI é muito grande. Mas quando os jogadores, né, enfim, lançam o desafio, né, de prever que essa inteligência artificial vai ter dificuldade em bater uma equipe de 5 humanos trabalhando em conjunto, tem uma série de coisas que estão sendo levadas em conta. No primeiro momento, o principal argumento, num desses vídeos também, que eles colocam, é um argumento meio mecanicista que envolve o quantitativo, né, que envolve simplesmente que, cara, quando você coloca 5 humanos operando em conjunto, a quantidade de dados que essa inteligência artificial vai ter que ver o comportamento dos 5 humanos aumenta também numa escala exponencial. Então, haveria talvez uma limitação de processamento de hardware para ele poder prever o comportamento de 5 humanos e conseguir fazer uma jogada perfeita, né, do mesmo modo que ele fez no 1 contra 1. Agora, o que eu começo a me perguntar, porque uma coisa é você tratar isso dentro do contexto de um jogo, né? No contexto de um jogo, você tem uma série de limitações, né? O objetivo do jogo é bem estabelecido, é uma coisa bem clara. Então, ele, do ponto de vista de simular uma realidade, ele é extremamente limitado e tudo bem, isso não é um problema. Na verdade, isso tem a ver com essa ideia inicial que a gente colocou da inteligência como essa inteligência artificial como a capacidade de executar uma determinada tarefa e ser bem sucedido, né, maximamente bem sucedido na execução de uma determinada tarefa ou tipo de tarefa que seja. O problema para a gente chegar na inteligência geral é saber o geral, né? Parece uma besteira o que eu estou falando, mas na verdade aí a questão da consciência de novo começa a ser, e outras questões começam a ser pertinentes, pelo menos. Quer dizer o seguinte: nós, enquanto seres humanos, que somos, porque sabemos, né, que somos autoconscientes, temos uma série de faculdades ligadas à consciência, não só ligadas à inteligência. Quanto que esses dois aspectos, né, do nosso ser, vamos dizer assim, do nosso modo de ser no mundo, estão relacionados de uma forma talvez de ser separado. Quer dizer, o quanto que a nossa inteligência depende de alguma maneira da nossa consciência e autopercepção e outros aspectos, sei lá, entendeu? Que na verdade estão subordinados talvez a essas duas coisas, empatia, simpatia, outras coisas, escala de valores, né? Que a gente forma, que pode, entendeu? Que aí a gente tem que se perguntar se essas escalas de valores são elementos culturais ou eles são de outra natureza, de que natureza é isso, né? Então, quanto que a nossa inteligência está misturada com isso, e isso, de algum modo, aumenta a capacidade dessa inteligência e talvez seja, de alguma maneira, uma limitação dessas máquinas. E aí, nisso tem dois problemas, né, para encerrar aqui minha fala. Uma delas é, lembrando lá do robô da Microsoft, eu tinha esquecido que ele era da Microsoft no começo, que é justamente, quer dizer, ele foi, a gente fala que ele foi aprendendo o seu comportamento meio que de uma forma meio que refletindo o comportamento das pessoas com quem ele estava lidando. Mencionou, né? Começou a ter uma frequência maior de coisas dos trolls falando um monte de besteira, xingando, falando de coisas, vamos dizer assim, politicamente não corretas, e ele foi absorvendo isso. Mas, na verdade, é difícil pensar... aparentemente, ele não tinha uma capacidade clara de julgar o que é bom e o que é ruim. E bom, pronto, nós estamos no terreno, a gente está no terreno dos valores, e a pergunta de como, né? Quer dizer, isso afetou o desempenho dessa inteligência artificial. Quer dizer, a incapacidade dele de julgar o que é bom, o que é ruim,
né, porque isso não estava programado, e outra, ou quer dizer, ou estava programado de forma muito rudimentar, quer dizer, programaram para ele que aquilo que é frequente é bom, que de repente é uma lógica das redes sociais, a gente tem humanos bastante idiotas replicando o que é frequente, a gente também faz isso, mas de todo modo, talvez a programação de valores do robô da Microsoft tenha sido simplesmente, cara, é frequente, e isso resultou num resultado horroroso, que nós, humanos, temos, alguns mais do que outros, né, vamos dizer assim, tem capacidade de perceber que frequência nem sempre é bom. Então, assim, em primeiro lugar, uma escala de, né, a capacidade de julgamento, um requisito para a gente ter uma inteligência geral, e se ela é um requisito, nós temos um problema, porque hoje a gente não tem uma percepção estabelecida, um conhecimento estabelecido e unificado sobre como é que se forma a capacidade de julgamento. Portanto, isso vai ser, nesse sentido, difícil de replicar. Então, esse é um problema. Um outro problema interessante também, que acho que não vai rolar da gente abordar hoje, mas pode entrar quando a gente for falar de consciência, é uma coisa que o David Chalmers, que também está nesse seminário aí que eu mencionei, que é um filósofo australiano, bastante famoso aí, filosofia da mente, e ele trabalha com essas ideias seguinte, bom, eventualmente, então, será que a gente vai ser capaz de fazer um upload, né, do nosso cérebro para uma máquina dessas e passar a ter um outro modo de existência que prolongue indefinidamente nossa vida, e etc. e tal, num ambiente virtual, ou num ambiente não necessariamente virtual, né, um ambiente, de repente a gente tem um robô avatar aí, então a gente pode existir no mundo como um androide, e você não conseguir saber mais a diferença, mas ele pergunta o seguinte, né, e ele falando por que consciência pode ser uma questão muito relevante, que é o seguinte, será que, né, vamos supor que a gente consiga transformar tudo que a gente tem no nosso cérebro em dados, capaz de fazer um upload do cérebro para um HD e para uma máquina, né, e que essa máquina possa, de alguma forma, instanciar esse nosso cérebro em forma de dados e criar uma imagem dos dados que estão no nosso cérebro numa rede, né. Num contexto desse, vai existir experiência subjetiva? Quer dizer, nós vamos ter consciência, quer dizer, para que haja emergência de consciência, basta que os dados do cérebro estejam replicados e carregados no banco de dados, né? Então, e aí ele não fala disso, mas eu estou colocando, né, o quanto que isso afeta, né, a nossa capacidade de julgamento e a nossa capacidade de aprendizado e outras tarefas e tal, e aí talvez o quanto que isso não tornaria ainda mais difícil para um robô lidar com várias consciências humanas trabalhando ao mesmo tempo, e não só inteligência, ou então vários pares, inteligência mais consciência. Então, acho que isso é um tema interessante, dar isso hoje, mas eu deixo aí para frente, aí já encerro minha fala por hoje. Pô, perfeito, acho que sim. A gente até começou com o programa da metafísica para poder estar falando hoje sobre inteligência artificial, porque acho que desde o começo a ideia era, em algum momento, a gente falar de consciência e, enfim, acho que consciência vai dar até uns 2 programas, porque eu queria sugerir de primeiro, a discussão é um texto que a gente já leu, eu queria sugerir de começar para falar de consciência em cima dele. Talvez a gente, até no texto, quando a gente publicar esse programa, a gente já deixa, ó, digamos, de tarefa aí para quem quiser nos acompanhar ao vivo domingo que vem, ler esse texto, porque eu acho que esse texto vai ajudar a gente a dizer o que consciência não é. Talvez o caminho aí que eu sugiro para depois, talvez, num outro programa, a gente tentar achar um consenso aí sobre o que é consciência, porque, enfim, é um tema interessantíssimo e que, claro, dificílimo também. A gente está falando, a gente vai debater isso de alegre, digamos assim, e claro, porque o tema nos interessa, mas vai ser divertido no final, não somos especialistas nisso. Você falou da questão do upload, né? Então, na verdade, tem um movimento que ele é um pouco, eu coloco ele um pouco de ficção científica, né? E de certo otimismo, digamos, um otimismo de ficção científica, que é a tal da singularidade, né? Eu, particularmente,
não gosto desse movimento, não do movimento em si, mas dessa idealização em torno disso, porque eu acho que o que defende a singularidade, que em algum momento o ser humano não vai haver mais uma distinção entre o ser humano biológico e o de silício, digamos assim, ou o ser humano artificial, né? Que nós vamos conseguir, desde coisas mais mecânicas, como meter um braço, tipo, você está tendo muita tendinite, corta o seu braço, põe um braço artificial, que não vai haver, talvez de forma visual não vai ter uma diferença, mas se tiver, porque você quer também, e porque, digamos, a funcionalidade ainda vai ser a mesma. Então, a gente vai conseguir trocar de órgãos por órgãos artificiais, ou do lado mecânico da vida de forma facilitada, como também, eu preciso lembrar de mais coisas, eu aumento a minha memória, né? O que eu acho que, enfim, dizem que esse ponto indistinto entre biologia e tecnologia artificial vai se chamar singularidade. Eu acho isso um pouco romântico demais, acho que se acontecer vai ser de forma bem trivial, de forma bem grosseira, e não vai haver um romantismo em torno disso, de que, vai ser só mais uma etapa normal da tecnologia, não vai ser nada encantado. Sobre as questões morais, né, hoje a gente já vive um pouco disso por conta dos carros autônomos, né, e boa parte da discussão, se eles devem ser ou não legalizados, e se legalizados, como tratar dilemas morais, passa por isso, né, porque a questão do atropelamento, então, isso na internet tem um meme em torno disso, que na verdade é um experimento mental de ética, né, que é o trolley problem, o problema do bonde, né, que é se um bonde está vindo sobre um trilhos e tem uma bifurcação, e essa bifurcação é decidida por alguém. Então, o bonde vai atropelar uma pessoa ou 3 pessoas, e o cara que tá com a manivela para decidir isso, entendeu? Você prefere matar 3, você prefere se omitir, mas omissão também é uma decisão, e isso vira um meme na internet, que é muito legal de acompanhar, porque os problemas eles se multiplicam e as piadas em torno dele, mas por conta, né, também da questão dos carros autônomos, se não me engano foi Harvard que tem uma pesquisa online que te ajuda a decidir, que na verdade eles querem entender esse dilema do modo mais prático. Então eles têm um questionário online onde eles te perguntam, por exemplo, se entre atropelar um gato e um velhinho, qual que você prefere? Mas o velhinho já tá com câncer e já tem 89 anos, entendeu? O gato, acabou de nascer. Ou o velhinho, ou por exemplo, entre um velho e uma criança. A criança teria muito mais tempo de vida, mas esse velhinho é um pesquisador que tá para resolver o problema do câncer. Quem você atropela, entendeu? Querendo dizer que, a questão dos dilemas morais, eu até queria colocar isso, que eu pensei enquanto estava fazendo, a diferença não é que o ser humano, diante dos dilemas, ele vai sempre tomar a melhor decisão. Só que a questão é que ele vai saber que aquilo é um dilema e que ele vai ter que tomar uma decisão. O problema é matematizar isso ou colocar isso de forma mecânica para um robô que, com consciência ou não, enfim, de forma artificial, de toda forma, vai ter que decidir. Então, a questão dos dilemas também é isso, né? Que a gente consegue entender eles, a gente consegue pensar sobre eles, mas também não quer dizer que diante deles a nossa decisão, ela continua sendo uma decisão ética e moral, mas não dá para dizer que a gente vai sempre tomar a melhor decisão. E o ponto é, qual decisão vai tomar o robô sem saber que aquilo é ético ou moral. De forma mecânica, ele vai tomar uma decisão mais sábia, entre aspas, né? Então, sim, também um dos problemas que a gente vai enfrentar e, eventualmente, de forma mecânica, decisões morais e éticas resolvidas por inteligência artificiais vão tentar mirar na média.
entendeu? Qual na média das pessoas, o que ela faria, e aí, claro, também tem problemas legais, quem será responsável pela decisão que um robô tomou. Porque hoje você vê, por exemplo, acidente de carro, normalmente o ser humano, por ser inapto, né, para tomar decisões a certa velocidade, então essa é a realidade, né? O ser humano, acima de 100 km por hora, ele é inapto para ter um raciocínio rápido para tomar a melhor decisão, coisa que o robô vai ter. Ele é bem mais capaz do que nós, para, numa velocidade altíssima, tomar um tipo de decisão estritamente, digamos, racional, no sentido de que ele consegue apontar para um lado ou para o outro dentro de um dilema. Porém, né, o ser humano, no caso, se ele tomar a decisão errada, ele vai matar um ou outro e vai responder por isso. De uma forma ou de outra, com a sua própria vida, ou de forma legal. Já o robô que tomou determinada decisão, e mesmo sendo a melhor possível, né, a parte ruim que aconteceu, quem vai ser responsabilizado por isso? Então, sim, a inteligência artificial carrega consigo também todos esses problemas legais que a gente vai ter que resolver. Então, fica aí a sugestão da galera, vendo as referências desse programa, o texto que a gente sugere aí para discussão sobre consciência. Não sei aqui, o Gus pode dizer se já no próximo programa a gente vai falar de consciência, ou se a gente vai demorar um pouco mais, mas enfim, isso ao longo da semana. Agradeço aí, eu vi que um espectador acompanhou a gente do começo ao fim. Obrigado, provavelmente alguém que nos conhece. E amanhã a gente vai estar publicando aí no site, na nossa página no Medium, o programa. Compartilhe, comente, enfim, gostaríamos de algum feedback de quem nos ouve. É isso, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, gente, muito obrigado, até semana que vem, provavelmente com o nosso programa sobre consciência. Valeu, Rafa, um abraço. Falou!